ar a voz da profecia que cumprimenta os seus ouvintes. A certeza da vitória do bem sobre o mal, a esperança de uma existência feliz na nova terra que Deus vai criar, tornam leve o fardo da vida neste mundo de males. Nas palavras de um escritor inglês, o presente tempo é remido da sua trivialidade somente quando encarado como sendo preparação para a eternidade, e a terra nunca é tão bela e boa como quando a discernimos e a usamos como vestíbulo do céu. Expressando a esperança do prometido futuro de glória, o nosso quarteto canta "Quero ir ao lar com Cristo". Prosseguimos hoje o nosso estudo sobre os dois poderes que se acham em luta na Terra, visando conquistar a mente do homem e determinar-lhe o destino. Como vimos pela precedente palestra, esses dois poderes, Cristo de um lado e Satanás do outro, são representados respectivamente por Jerusalém e por Babilônia. Na antiguidade, Babilônia, com as nações que representava, moveu quase constante guerra a Jerusalém e ao povo de Deus. Nesta palestra vamos considerar as duas cidades no seu sentido místico, mais especificamente o que elas representam na fase cristã da história. Na primeira parte do nosso estudo afirmamos que Jerusalém, com o seu templo, habitação de Deus, simbolizava a igreja cristã. Espiritualmente falando, a igreja cristã é a Jerusalém, a habitação de Deus hoje. A Jerusalém da velha dispensação, com o seu templo, centro da religião do céu, continua, pois, existindo na igreja. Mas também Babilônia continua existindo. O apóstolo João, cerca do ano 96 da nossa era, viu em visão um poder político-religioso sob o símbolo de uma mulher em cuja fronte achava-se escrito o nome Babilônia a Grande. Apocalipse 17, 3 a 5. Em que sentido podemos dizer que Babilônia existe hoje? Quando São João registrou essas palavras, a antiga cidade edificada às margens do Eufrates já havia desaparecido. Babilônia existe hoje num sentido figurativo, místico, e como tal ela representa sistemas religiosos que se desviaram dos ensinos da Bíblia. Com efeito, desde o princípio, Babilônia mística tem representado as religiões falsas. Que haveria um abandono da sã doutrina por parte de professos cristãos foi predito pelas Escrituras. Antes mesmo do nascimento de Cristo, o profeta Daniel anunciou o surgimento de uma potência que, disse ele, deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Daniel 8, versículo 12. O apóstolo Paulo prevenia os cristãos de Tessalônica: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. O dia do Senhor, o dia da volta de Cristo, não virá, sem que primeiro venha a apostasia. Segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 3. A apostasia é deserção da verdadeira fé. Dois fatores muito contribuíram para a aceitação de ensinos e práticas não bíblicos durante os primeiros séculos da existência da Igreja. Um deles foi o enfraquecimento da fé nas Escrituras
decorrente do fato de que os oponentes da sã doutrina empregavam o Santo Livro, erroneamente é claro, para estabelecer os seus pontos de vista. Isto levou muitos cristãos a apelarem para mais do que as Escrituras, apelarem para a tradição, em defesa de suas convicções. Assim foi aberta a porta para a crescente aceitação de ideias de fora, de ensinos sem base bíblica. O outro fator foi o antijudaísmo, que se desenvolveu na Igreja em parte pela errônea compreensão de alguns escritos de São Paulo. Como resultado, manifestou-se uma onda de antilegalismo que levou muitos a uma atitude liberal quanto a certos ensinos da Bíblia, entre eles o referente ao dia de repouso instituído por Deus ao ser criado o mundo. Esse antilegalismo durou pouco, mas o bastante para causar dano. Foi seguido de uma espécie de neolegalismo que levou à aceitação de certas festividades e observâncias estranhas à Bíblia. Por volta do V século, afirma o historiador Latouré, a Igreja visível e institucionalizada estava cheia de contradições com o Evangelho. Como Agostinho francamente reconheceu, as duas cidades, a terrena e a celestial, estão misturadas. Ele mantinha que deverão continuar misturadas até que o juízo final efetue a sua separação. Autorizado comentário bíblico declara: o cristianismo perdeu tanto da sua natureza e aspecto originais que houvessem os apóstolos voltado a viver e dificilmente teriam sido capazes de reconhecer o sistema que ajudaram a fundar. Por volta do ano 400 Anno Domini, o cristianismo, na sua estrutura oficial e natureza geral, tornou-se pouco mais que um culto pagão de mistérios. Babilônia mística ou Babilônia espiritual, que na fase cristã existe na forma de sistemas professadamente cristãos, mas que abraçaram ensinos não bíblicos e mesmo contrários à Bíblia, manifesta o mesmo espírito de perseguição de Babilônia literal, que incluiu, como vimos, os reinos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Que Babilônia mística seria perseguidora se vê pelas palavras do apóstolo. Então vi a mulher Babilônia embriagada com o sangue dos santos. Apocalipse 17, versículo 6. Lamentavelmente, mais de uma ramificação da cristandade tem revelado espírito de intolerância para com os dissidentes e os tem perseguido. Assim aconteceu na Europa e também nas Américas. A apostasia ou abandono da fé cristã, a fé das Escrituras, deveria ser gradual e cumulativa. Ela atingiria o seu pleno desenvolvimento no tempo do fim, um pouco antes da segunda vinda de Cristo, ou seja, no tempo presente. Hoje, os ensinos fundamentais da religião cristã, a inspiração das Escrituras, a divindade de Cristo, a sua encarnação, a sua morte expiatória, a sua ressurreição, a sua obra intercessória, a sua segunda vinda, são negados pela maior parte dos teólogos. O divino plano de salvação que Satanás procurou obscurecer desde o princípio está hoje em vastas áreas, mais desvirtuado que nunca. Nesse tempo em que a apostasia atinge o seu máximo desenvolvimento, Deus faz anunciar aos bilhões da terra que Babilônia é caída, que os sistemas apóstatas são por ele rejeitados. A mensagem especial que proclama isso é descrita por São João no 14º capítulo do Apocalipse, versículos 6 a 12. Os versículos 6 e 7 tornam claro que ela é uma proclamação do Evangelho eterno, que deveria ser feita ao chegar a hora do juízo, isto é, no tempo do fim, no tempo atual. O versículo 8 diz: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Por este anúncio, Deus declara que rejeita os sistemas de erro. Não só isto, um pouco adiante no capítulo 18 ele diz mais: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes os seus flagelos. Versículos 2 a 4. Deus convida os seus filhos a sair dos sistemas de erro. Algumas das verdades fundamentais da fé cristã, às quais Deus hoje chama os seus filhos, os que o amam, os que o querem servir, são a Bíblia como a inspirada palavra de Deus e suprema autoridade em matéria de fé religiosa. Jesus Cristo como o divino humano salvador do homem, aquele que pela oferta de si mesmo na cruz, feita uma vez por todas, expiou os nossos pecados.
Cristo à destra de Deus Pai é o grande centro da obra redentora, nosso único mediador, 1 Timóteo 2,5, nosso único Salvador, Atos 4,12, e a Ele devemos ir todos. A salvação vem de um relacionamento pessoal com Ele. A salvação não vem das obras que fazemos, e sim do que Cristo fez por nós. Ela é uma dádiva de Deus concedida em troca da nossa fé em Cristo, da aceitação do Filho de Deus como nosso Salvador pessoal. Efésios 2, 8 e 9. A lei de Deus, constituída dos 10 mandamentos, tais como foram dados no Sinai, Êxodo 20, 3 a 17, serve ao propósito de mostrar o pecado ao pecador e constitui a norma do reto viver para o que foi salvo por Cristo. 1 São João 2, versículo 3. O dia que Deus santificou ao criar o mundo e incorporou na sua lei mantida por Cristo na sua íntegra, São Mateus 5,17, é ainda hoje o dia de repouso. Como consequência do pecado, o homem ficou sujeito à morte. O homem completo ficou sendo mortal. Romanos 6, 23. O direito à vida imortal é-nos concedido quando alcançamos a salvação do pecado que Cristo dá sobre a base da fé. O Salvador conferirá imortalidade ao vencedor na sua segunda vinda. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Temos, pois, na terra estas duas grandes forças em contenda. As forças do bem, comandadas por Cristo e representadas por Jerusalém, literal e espiritual, e as forças do mal, simbolizadas por Babilônia, literal e mística. Esta guerra, visando eliminar da terra a verdade religiosa e os que a praticam, deve intensificar-se nos últimos dias da história, quando o povo de Deus será objeto da máxima ira do diabo. O apóstolo João diz: irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Os que servem a Deus, que guardam os seus mandamentos, serão grandemente afligidos, mas nessa hora de prova eles terão a defesa do seu comandante, o Senhor Jesus Cristo. Daniel 12, versículo 1. Assistidos por Cristo, somos feitos vencedores, e como tais, objeto da promessa ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 3, versículo 12. Notemos, o vencedor tem gravado nele o nome da cidade do seu Deus, a nova Jerusalém, capital da nova terra. Ele tem o direito de habitar a cidade que é o seu destino. Sobre o vencedor é inscrito também o nome de Deus e o de Cristo. O nome representa caráter. O caráter de Deus, a imagem de Deus, foi nele plenamente restaurado pela união com Cristo. Ele é propriedade de Deus, é um cidadão do céu. Que privilégio! Haverá, prezado ouvinte, nesta luta contra o erro e o poder do mal, sacrifício demasiado grande que devamos fazer para ter tal privilégio? Acabaram de ouvir, proferida por Roberto Rabelo, uma palestra da Voz da Profecia, programa que chega aos seus receptores como cortesia dos seus amigos, os adventistas. Aos que nos quiserem escrever solicitando cópias de palestras ou as lições dos cursos bíblicos que oferecemos, damos aqui o nosso endereço. A Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Volte a ouvir-nos sintonizando com esta emissora na semana que vem, neste mesmo dia e hora ou no tempo indicado ao findar este programa. Aqui a nossa despedida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.